Boa noite, pessoal. Boa noite pra vocês. Hoje a gente vai fazer a live na madrugada, né? Que foi o horário que todo mundo conseguiu. E hoje a gente não vai ter a presença da Mayara, porque como vocês sabem, ela está no navio. E lá a internet não funciona direito. Então, hoje seremos nós. Deixa eu ver se as meninas já entraram. Boa noite pra todo mundo. Deixa eu ver as meninas. Não reparem na minha cara de sono, gente, que eu tô só o pó da rabiola hoje. Mas vai dar certo. Boa O coração da noite. pessoa. Hello, Oi, senhorita. gente. Oi, Não gente. estava ali sendo Não enganada. tava sendo enganada, Eu não tava. tava. Ai, você tá. Gente, peraí que eu tô... A dica A da gente minha vai amiga. começar o capítulo 18 agora, né? E Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sim. Oi, meninas. Cara de sono essa de você. meu amor, você que tá no 12 que tava trabalhando, o resto ninguém tava. Eu tava deitada. Acontece. É. Mano, só o pó da rabiola, mas a gente vai fazer acontecer. Eita, sou a cair. Que a gente tem temos metas, temos metas, temos metas. Ai, gente, o cansaço da pessoa. Eu vou pro mesmo princípio, eu vou colocar um filtro só no começo, pelo menos pra não assustar você de início. Quando Sou tão travar, eu abençoada que eu tiro. nem posso colocar, senão minha internet trava tudo. O meu celular trava. Mas vamos, vai dar certo. Gente, Ontem a gente dormiu essa tarde, novela eu é acho que é por isso que terrível. todo mundo. Não vou dormir. Bora, gente, vamos começar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quem tá por aqui? Tem bastante gente aqui com a gente. Ninguém dorme. Essa semana ninguém dorme. Verdade. Qual que é a página, Elissa, do PDF? PDF, a página é a 495. E a do livro? Nossa! Do livro é 395. 395. Nunca ficou um número tão exato. Né? Verdade. Ficou bem parecido. Quem vai começar a ler? Bora. Quer começar? Ah, tá. Uhum. Comece. Bora lá. Queria não. A realidade substituta. Substituir é aceitar alguma coisa em um lugar de outra. Se apenas considerasses exatamente o que isso acarreta, imediatamente perceberias o quanto essa atitude está em desacordo com a meta que o Espírito Santo te deu e quer realizar para ti. Substituir é escolher entre opções, renunciando a um aspecto da filiação em favor de outro. Para esse propósito especial, alguém é julgado mais valioso e o outro é substituído por ele. O relacionamento no qual ocorreu a substituição é então fragmentado e seu próprio propósito é dividido de acordo com isso. Fragmentar é excluir, e a substituição é a defesa mais forte que o ego tem para a separação. O Espírito Santo nunca usa substitutos. Onde o ego percebe uma pessoa como substituta de outra, o Espírito Santo as vê unidas e indivisíveis. Ele não julga entre elas, tendo conhecimento de que são só uma. Sendo unidas, elas são uma só porque são a mesma. A substituição é claramente um processo no qual elas são percebidas como diferentes. Um quer unir, outro separar. Nada pode se interpor entre o que Deus uniu e o Espírito Santo vê como um só. Mas tudo parece se interpor entre os relacionamentos fragmentados que o ego promove para destruir. A única emoção onde a substituição é impossível é o amor. O medo envolve a substituição por definição, pois é a substituição do amor. O medo é, ao mesmo tempo, uma emoção fragmentada e uma emoção que fragmenta. Parece tomar muitas formas e cada uma parece requerer uma maneira diferente de encenação para obter satisfação. Embora isso pareça introduzir um comportamento bastante variável, um efeito muito mais sério está na percepção fragmentada da qual o comportamento decorre.
Ninguém é visto como alguém completo. O corpo é enfatizado como ênfase especial em certas partes e usado como padrão de comparação da aceitação ou da rejeição para encenar uma forma especial do medo. Tu acreditas que Deus é medo. Fizestes apenas uma substituição. Ele tomou muitas formas, porque foi a substituição da verdade pela ilusão, da totalidade pela fragmentação. Ela veio a ser partida, subdividida e de novo dividida, vezes e mais vezes, que agora é quase impossível perceber que alguma vez foi uma só e que ainda é o que era. Esse único erro que trouxe a verdade à ilusão, à infinidade, ao tempo e à vida à morte, foi tudo que jamais fizestes. Todo o teu mundo se baseia nele. Tudo o que vês reflete isso. E cada relacionamento especial que jamais tivestes é parte disso. Podes te surpreender quando ouvires o quanto a realidade é diferente daquilo que vês. Não reconheces a magnitude desse único erro. Ele foi tão vasto e tão completamente inacreditável que um mundo de total irrealidade tinha que emergir. Que outra coisa poderia resultar disso? Seus aspectos fragmentados são bastante amedrontadores quando começas a olhar para eles, mas nada do que tens visto, nem de leve, te mostra a enormidade do erro original, que aparentemente te expulsou do céu para estilhaçar o conhecimento em pequenas partes sem significado, de percepções desunidas e para forçar-te a fazer mais substituições. Essa foi a primeira projeção do erro para fora. O mundo surgiu para escondê-lo e veio a ser a tela na qual ele foi projetado e colocado entre tu e a verdade, pois a verdade se estende para dentro, onde a ideia de perda não tem significado e só o aumento é concebível. Tu realmente pensas que é estranho que um mundo no qual tu está de trás para frente e de cabeça para baixo tenha surgido dessa projeção do erro? Era inevitável, pois a verdade trazida a isso somente poderia permanecer quieta do lado de dentro, sem tomar parte em toda a louca projeção pela qual esse mundo foi feito. Não chames isso de pecado, mas de loucura, pois foi assim e assim ainda permanece. Não invistas aí a culpa, pois a culpa implica que isso tenha sido realizado na realidade. E acima de tudo, não tenhas medo disso. Quando pareces ver alguma forma distorcida do erro original surgindo para amedrontar-te, apenas digas: Deus, não é medo, mas amor, e ela desaparecerá. A verdade te salvará. Ela não te deixou para sair para esse mundo louco e assim afastar-te de ti. Dentro de ti está a sanidade. A insanidade está fora de ti. Apenas acreditas que é o contrário, que a verdade está do lado de fora e o erro e a culpa dentro de ti. As tuas pequenas substituições sem sentido, que foram tocadas pela insanidade e rodopiam numa sequência louca como plumas dançando de forma insana à mercê do vento, não têm substância. Elas fundem-se, misturam-se e separam-se em padrões deslocáveis, totalmente sem significado, que absolutamente não precisam ser julgados. Julgá-los individualmente não faz sentido. Suas diminutas diferenças em forma não são diferenças reais em absoluto. Nenhuma delas importa. Isso elas têm em comum, e nada mais. No entanto, o que mais é necessário para fazer com que todas sejam a mesma, deixes ir. Todas elas dançam ao vento, caindo e rodopiando até que desapareçam de vista, longe, longe fora de ti, e volta-te para a nobre calma do lado de dentro, onde em quietude santa habita o Deus vivo, que nunca deixastes e que nunca te deixou. O Espírito Santo te toma gentilmente pela mão e retraça contigo a tua louca jornada para fora de ti mesmo, conduzindo-te com gentileza de volta à verdade e à segurança dentro de ti. Ele traz à verdade todas as tuas projeções insanas e as substituições absurdas que colocaste do lado de fora. Assim, ele reverte o curso da insanidade e te restitui a razão. No teu relacionamento com o teu irmão,
onde ele responsabilizou por tudo a pedido teu. Ele estabeleceu o curso em direção ao que está dentro, a verdade que vos compartilhais. No mundo louco que está lá fora, nada pode ser compartilhado, mas somente substituído. E o compartilhar e o substituir nada têm em comum na realidade. Dentro de ti, amas teu irmão como um amor perfeito, a planta na qual substituição pode entrar e onde só a verdade em teu irmão pode habitar. Aqui vós estáis unidos em Deus, tão unidos quanto estão unidos a Ele. O erro original não entrou aqui, nem jamais entrará. Aqui está a verdade radiante, a qual o Espírito Santo entregou o teu relacionamento. Deixa que Ele o traga aqui, onde tu queres que Ele esteja. Dá ao Espírito Santo apenas um pouco de fé em teu irmão para ajudá-lo a te mostrar que nenhum substituto que tenhas feito para o céu pode excluir-te dele. Em ti não há separação e nenhum substituto pode manter-te afastado do teu irmão. A tua realidade foi criação de Deus e não tem substituto. Vós estáis tão firmemente unidos em verdade que apenas Deus está presente e Ele jamais aceitaria alguma outra coisa em teu lugar. Ele ama os dois igualmente e como um só. E assim como Ele te ama, assim tu és. Vós não estáis unidos em ilusões, mas no pensamento, que é tão santo e tão perfeito que ilusões não podem permanecer para obscurecer o local santo no qual vós encontrais juntos. Deus está contigo, meu irmão. Vamos nos unir a Ele em paz e gratidão e aceitar a dádiva de Deus como nossa mais santa e perfeita realidade. Realidade essa que nos compartilhamos nele. O céu é restaurado a toda filiação através do teu relacionamento, pois nele está a filiação íntegra e bela, a salvo em teu amor. O céu entrou em quietude, pois todas as ilusões foram gentilmente trazidas à verdade em ti, e o amor brilhou sobre ti, abençoando teu relacionamento com a verdade. Deus e toda a sua criação entraram juntos nessa relação. Como é belo e como é santo o teu relacionamento, como a verdade brilhando sobre ele. O céu o contempla e se alegra por teres deixado que ele viesse a ti. E o próprio Deus está contente que o teu relacionamento seja assim, como foi criado. O universo dentro de ti está contigo, junto com teu irmão. E o céu olha com amor para o que está unido dele, junto com o seu Criador. Aquele a quem Deus chamou não deve ouvir quaisquer substitutos. O chamado desses substitutos não passa de um eco do erro original que despedaçou o céu. E o que veio a ser da paz naqueles que ouviram, volta comigo para o céu, caminhando junto com o teu irmão para fora desse mundo e através de um outro, para a beleza e a alegria que o outro contém dentro de si. Queres enfraquecer e separar ainda mais o que já está partido e sem esperança? É aqui que queres procurar felicidade? Será que não preferes curar o que está partido e unir-te para tomar íntegro o que foi devastado pela separação e pela doença? Fosse chamado junto com teu irmão para a função mais santa que esse mundo contém. É a única que não tem limites e alcança cada elemento fragmentado da filiação com a cura e o consolo unificador. Isso te é oferecido em teu relacionamento santo. Aceita-o aqui e darás assim como aceitaste. A paz de Deus te é dada com o brilhante propósito no qual te unes ao teu irmão. A luz santa que o te trouxe a ti e a ele para a união tem que estender-se assim como a tu aceitastes. Agora eu toco luz. Analisou grandão, né? Essa parte. A gente vai fazer até a 4 hoje? Até às 5. Às 5, mas não é até 8 só? Até 9. Esse capítulo é até o 9. 9? Deixa eu ver aqui que eu tinha contado 8. Eu olhei no cronograma, era até às 5. Ah, mas a gente não tá no cronograma. Isso que eu ia falar, mas o cronograma não, mudou. tem que seguir. Esqueceu, amorzinho? Bora. Mas esse vai até até o 2? Olha pra confirmar, eu acredito que esse até o 9. E aí, os próximos são maiores. Tá, o Do de hoje 6 até o ao 5 9 são um mesmo. pouquinho maior. Uhum.
De 6 a 9 tá maior. De 6 a 9 tá maior. Pois Aí, é, por isso que a gente colocou até o 5, mas a gente faz até onde der hoje. tá bom. Beleza. Eu leio 2? Pode ser? A base do sonho. Não é fato que no sonho surge um mundo que parece ser bastante real. Entretanto, pensa sobre o que é esse mundo. Claramente não é o mundo que viste antes de dormir. E é mais uma distorção do mundo planejada somente em torno daquilo que terias preferido. Aqui estás livres para refazer qualquer coisa que aparentemente te tenha atacado e fazer dela um tributo ao teu ego, que foi ultrajado pelo ataque. A não ser que venha vistos a ti mesmo como fosses ou um com ego que sempre olha para si próprio e, portanto, para ti como alvo de ataque altamente vulnerável, e esse ataque tal não seria o teu desejo. Os sonhos são caóticos porque são governados pelos teus desejos conflitantes e não têm, portanto, qualquer preocupação com o que é verdadeiro. Eles são o melhor exemplo que poderias ter de como a percepção pode ser usada para substituir a verdade por ilusões. Não os levas a sério quando acordas, porque o fato da realidade neles violada de forma tão ultrajante passa a ser evidente. No entanto, são uma maneira de olhar para o mundo e de mudá-lo para agradar mais ao ego. Eles provêm exemplos gritantes tanto da incapacidade do ego de tolerar a realidade, quanto da tua disponibilidade para mudar a realidade a favor dele. Não achas perturbadoras a diferença entre o que vês durante o sono e ao despertares? Reconheces que o que vês quando acordas é obliterado nos sonhos. Entretanto, ao acordares, não esperas que tenha desaparecido. Nos sonhos, tu arranjas tudo. As pessoas vêm a ser o que querem que sejam e fazem o que tu ordenas. Nenhum limite em termos das substituições que pode fazer te é imposto. Durante um certo tempo, é como se o mundo te fosse dado para que faças dele o que desejas. Não reconheces que estás atacando, tentando triunfar sobre ele e fazer com que ele sirva a ti. Os sonhos são cenas temperamentais da percepção, nos quais literalmente gritas: quero que seja assim. E assim parece ser. E, no entanto, o sonho não pode fugir da sua origem. A raiva e o medo o perpassam, e em um instante a ilusão de satisfação é invadida pela ilusão do terror, pois o sonho de que tens a capacidade de controlar a realidade, substituindo-a por um mundo que preferes, é aterrador. As tuas tentativas de obliterar a realidade são muito amedrontadoras, mas isso não estás disposto a aceitar. Alguém chamou? Ah, tá, que deu um... Não. Peraí. O medo perpassa um instante a ilusão e a satisfação invadida pelo terror, pois o sonho que tens capacidade de controlar a realidade, substituindo por um mundo que preferes, é aterrador. As tuas tentativas de obliterar a realidade são muito amedrontadoras, mas isso não estás disposto a aceitar, e assim a substituis pela fantasia de que é a realidade que é amedrontadora, e não o que queres fazer dela, e desse modo a culpa se faz real. Os sonhos te mostram que tens o poder de fazer o mundo conforme queres que ele seja, e porque o queres, tu o vês. E, entretanto, o vês, não duvidas de que ele seja real. Contudo, aqui está o mundo. É óbvio que ele está dentro da tua mente, mas aparenta estar do lado de fora. Não respondes a ele como se tivesse feito e nem reconhece que as emoções que o sonho produz necessariamente vêm de ti. São as figuras no sonho e o que fazem que parecem fazer o sonho. Tu não reconheces que estás fazendo com o que represente para ti, pois se reconhecesses, a culpa não seria delas e a ilusão de satisfação desapareceria. Nos sonhos, essas características não são obscuras. Pareces despertar e o sonho se foi. Entretanto, o que falhas em reconhecer é que aquilo que causou o sonho não se foi com ele. O teu desejo de fazer um outro mundo não é real, permanece contigo. E aquilo para o qual pareces despertar não é senão outra forma desse mesmo modo que vês nos sonhos. Todo o teu tempo é gasto em sonhar. Os teus sonhos quando está dormindo e os teus sonhos quando está acordado têm formas diferentes, e isso é tudo. Seu conteúdo é o mesmo.
Eles são o teu protesto contra a realidade e a tua ideia fixa e insana de que podes mudá-la. Nos teus sonhos, quando estás acordado, o relacionamento especial tem um lugar especial. Ele é o meio pelo qual tentas fazer com que os teus sonhos, enquanto estás dormindo, venham a ser verdadeiros. Disso tu não despertas. O relacionamento especial é a tua determinação de manter-te apegado à irrealidade e impedir a ti mesmo de despertar. Enquanto deres maior valor ao sono do que ao despertar, não abrirás mão dele. O Espírito Santo, sempre prático em seu juízo, aceita os teus sonhos e o usa como meio de fazer com que despertes. Tu os teria usado para permaneceres adormecido. Eu disse anteriormente que a primeira mudança antes dos sonhos aparecerem é o que os teus sonhos de medo são transformados em sonhos felizes. E é isso que o Espírito Santo faz no relacionamento especial. Ele não destrói nem arranca de ti, mas ele usa de um modo diferente, como ajuda para fazer com que o seu propósito seja real para ti. O relacionamento especial permanecerá não como uma fonte de dor e culpa, mas como uma fonte de alegria e liberdade. Ele não será apenas para ti, pois é aí que está a sua miséria. Assim como a sua não santidade o manteve como uma coisa à parte, a sua santidade virá a ser um oferecimento para todas as pessoas. O teu relacionamento especial será um meio de desfazer a culpa em todas as pessoas abençoadas através do seu relacionamento santo. Será um sonho feliz e um sonho que irás compartilhar com todos aqueles que vierem estar diante da tua vista. Através dele, a bênção que o Espírito Santo derramou sobre ele será estendida. Não penses que ele se esqueceu da pessoa alguma no propósito que te deu, e não penses que ele se esqueceu de ti, a quem deu a dádiva. Ele usa todas as pessoas que o chamam como meios para a salvação de todos, e ele despertará a todos através de ti, que ofereceste o teu relacionamento a ele. Se apenas reconhecesses a sua gratidão, ou a minha através da sua, pois nós estamos unidos em um único propósito, sendo uma somente com ele. Não permitas que o sonho assuma o controle a ponto de te fazer fechar os olhos. Não é estranho que os sonhos possam fazer um mundo que não é real. É o desejo de fazê-lo que é inacreditável. O teu relacionamento com o teu irmão agora veio a ser um relacionamento no qual esse desejo foi removido, porque o seu propósito foi mudado de um propósito de sonhos para um propósito de verdade. Não estás certo disso, porque pensas que talvez esse seja o sonho. Estás tão habituado a escolher entre sonhos que não vês, que finalmente fizeste a escolha entre a verdade e todas as ilusões. No entanto, o céu é garantido. Isso não é um sonho. Que ele tenha vindo significa que escolheste a verdade, e ela veio porque tens estado disposto a deixar que o teu relacionamento especial satisfaça as suas condições. No teu relacionamento, o Espírito Santo gentilmente colocou o mundo real, o mundo dos sonhos felizes, dos quais o despertar é tão fácil e tão natural. Pois assim como os teus sonhos quando estás dormindo, os teus sonhos quando está acordado, representam os mesmos desejos da tua mente. Também assim, o mundo real e a verdade do céu se unem na vontade de Deus. O sonho do despertar é facilmente transferido para a realidade de estar desperto, pois esse sonho reflete a tua vontade unida à vontade de Deus. E o que essa vontade quer que se realize, nunca deixou de estar feito. Terminei o 2. Quer ler o 3, Ingrid? Pode ler, amiga. A luz no sonho. Tu que tens gasto a vida trazendo a verdade às ilusões, realidade e fantasias, tens andado pelo caminho dos sonhos, pois passaste a despertar ao sono e penetraste cada vez mais em um sono ainda mais profundo. Cada sonho levou a outros, e cada fantasia que parecia trazer uma luz à escuridão só fez com que as trevas fossem mais profundas. A tua meta era a escuridão, onde nenhum raio de luz pudesse entrar, e buscaste uma negrura completa, para que pudesse nela esconder-te da verdade para sempre, em completa insanidade. O que esqueceste foi simplesmente que Deus não pode destruir a si mesmo. A luz está em ti, as trevas não podem encobri-la, mas podem apagá-la. À medida que a luz vem para mais perto, correrás para a escuridão.
encolhendo-te com medo da verdade, às vezes recuando para formas menos intensas do medo e às vezes para o terror mais absoluto. Mas avançarás porque a tua meta é alcançar do medo a verdade. A meta que aceitardes é a meta do conhecimento, para a qual manifestares a tua disponibilidade. O medo parece viver na escuridão, e quando sentes medo, deste um passo para trás. Vamos então unir-nos rapidamente em um instante de luz. Isso será o suficiente para lembrar-te de que a tua meta é a luz. A verdade tem corrido ao teu encontro desde que tu a chamas. Se conheces quem caminha a teu lado no caminho que escolheste, o medo seria impossível. Não conheces porque a jornada para a escuridão foi longa e cruel, e entraste profundamente nela. Um leve piscar dos teus olhos, há tanto tempo fechados, ainda não foi suficiente para dar confiança em ti mesmo, há tanto tempo desprezado. Vais ao encontro do amor, ainda odiando-o e terrivelmente temeroso do seu julgamento sobre ti. E não reconheces que não tens medo do amor, mas apenas do que fizeste do amor. Estás avançando rumo ao significado do amor e distanciando de todas as ilusões a qual o cercaste. Quando recuas para a ilusão, teu medo aumenta, pois lá há poucas dúvidas de que o que pensas que ele significa é amedrontador. No entanto, o que isso é para nós, que viajamos em segurança e velozmente para longe do medo? Tu que seguras a mão do teu irmão, seguras também a minha, pois quando vós unistes, não estáveis sozinhos. Acreditas que eu te deixaria na escuridão, que tu concordaste em deixar comigo? No teu relacionamento está a luz do mundo, e o medo tem que desaparecer diante de ti agora. Não sejas tentado a arrancar a vida da fé que ofereceste ao teu irmão. Terás sucesso em assustar a ti mesmo. A dádiva é dada para sempre, pois o próprio Deus a recebeu. Tu não podes tomá-la de volta. Aceitaste a Deus, a sanidade do teu relacionamento está estabelecida no céu. Não compreendes o que aceitastes, mas lembra-te de que a tua compreensão não é necessária. Tudo que foi necessário foi simplesmente o desejo de compreender. Esse desejo era o desejo de ser santo. A vontade de Deus te foi concedida, pois desejas a única que sempre tivesse e sempre fostes. Cada instante que passamos juntos vai te ensinar que essa meta é possível e fortalecerá o teu desejo de alcançá-la. E no teu desejo está a realização. O teu desejo está agora completo, está em completo acordo com o poder da vontade do Espírito Santo. Em nenhum dos pequenos passos em falso que possas dar é capaz de separar o teu desejo da sua vontade e da sua força. Eu seguro a tua mão com tanta segurança quanto tu concordares em tomar a mão do teu irmão. Vós não vos separeis, pois eu estou convosco e caminho convosco em vosso progresso rumo à verdade. E aonde nós vamos carregamos Deus conosco. No teu relacionamento... Peraí só um minutinho, isso aqui. No teu relacionamento, tu te uniste a mim trazendo o céu ao Filho de Deus, que se escondia na escuridão. Tens estado disposto a trazer a escuridão à luz, e essa disponibilidade tem dado a força a todos aqueles que queriam permanecer na escuridão. Aqueles que querem ver, verão, e se unirão a mim, transportando a sua luz à escuridão. Quando a escuridão dentro deles for oferecida à luz e removida para sempre, a minha necessidade de ti, unido a mim na luz santa do teu relacionamento, é a necessidade da salvação. Não te daria eu o que destes a mim? Pois quando tu te uniste a teu irmão, respondestes a mim. Tu, que és agora o portador da salvação, tens a função de trazer a luz à escuridão. A escuridão em ti foi trazida à luz. Transporta-a de volta à escuridão, partindo do instante santo ao qual a trouxeste. Nós nos tornamos íntegros no nosso desejo de tornar íntegro. Não permitas que o tempo te preocupe, pois todo o medo que tu e teu irmão experimentam é realmente passado. O tempo foi reajustado para nós e a fazermos juntos aquilo que os vossos passados separados impediram. Vós ultrapassastes o medo, pois duas mentes não podem se unir no desejo de amor, sem que o amor se una a elas. Não há no céu nenhuma única luz que não vá convosco, nenhum único raio que brilhe para sempre na mente de Deus. Deixe de vos iluminar. O céu está unido a vós no vosso avanço rumo ao céu.
Quando grandes luzes tais como estas estão unidas a vós para dar-lhes uma pequena centelha do vosso desejo e poder de Deus, será possível permanecer nas trevas? Tu e o teu irmão estão voltando ao lar juntos, após uma longa jornada sem significado, que empreenderam uma parte do outro e que não levou a lugar algum. Tu encheste o teu irmão e vos iluminareis o caminho um para o outro. E a partir dessa luz, os grandes raios se estenderão para trás, em direção às trevas e para frente, em direção a Deus, para desvanecer o passado com o seu resplendor e assim abrir espaço para a sua presença eterna, na qual todas as coisas são radiantes na luz. 4 agora. Sem áudio. Quem leu 4? Eu leio, se quiser. Pode ler, então, Tata. Um pouco de boa vontade. Um instante santo é o resultado da tua determinação de ser santo. É a resposta. O desejo e a disponibilidade para permitir que ele venha precedem a sua vida. Preparas a tua mente para ele apenas na medida em que reconheces que o queres acima de todas as outras coisas. Não é necessário fazer mais, na verdade, é necessário que reconheças que não podes fazer mais. Não tentes dar ao Espírito Santo aquilo que ele não pede, ou estarás adicionando o ego a ele e confundindo os dois. Ele só pede pouco, é ele que adiciona a grandeza e o poder. Ele une-se a ti para fazer com que o instante santo seja muito maior do que podes compreender. É o teu reconhecimento de que precisas fazer tão pouco que permite a ele dar tanto. Não confies nas tuas boas intenções. Elas não são suficientes, mas confies implicitamente na tua disponibilidade. Não importa o que mais possa entrar disso. Concentra-te apenas nela e não te perturbes pelas sombras que a cercam. É por isso que viestes. Se pudestes vir sem elas, não terias necessidade do instante santo. Venha a ele, não em arrogância, presumindo que tens que conseguir o estado que ele traz com sua vinda. O milagre do instante santo está na tua disponibilidade para permitir que ele seja o que é, e na tua disponibilidade para isso está também a tua aceitação de ti, mesmo tal como fostes criado. A humildade jamais pedirá que fiques contentes com a pequenez, mas requer que não fiques contente com menos do que a grandeza que não vem de ti. A tua dificuldade com o instante santo surge da tua convicção firme de que não és digno dele. E o que é isso? Se da tua convicção firme, e o que é isso, se não a determinação de seres assim como queres fazer a ti mesmo? Deus não criou a sua própria morada indigna de si mesmo. E se acreditas que ele não pode entrar onde a sua vontade está, tens que estar interferindo com a sua vontade. Não necessitas que a força da tua vontade venha de ti mesmo, mas só da tua vontade. O instante santo não vem só da tua boa vontade, que é pouca. Resulta sempre desse pouco de boa vontade, combinado com o poder ilimitado da vontade de Deus. Tens estado errado ao pensar que é necessário preparar-te para ele. É impossível fazer preparativos arrogantes para a santidade e não acreditar que depende de ti estabelecer as condições para a paz. Deus a estabeleceu. Elas não aguardam a tua disponibilidade para serem o que são. A tua disponibilidade só é necessária para possibilitar que te seja ensinado quais são elas. Se insistes em seres indigno de aprender isso, estás interferindo com a lição, por acreditares que tens que fazer com que o aprendiz seja diferente. Não fizestes o aprendiz e nem podes fazê-lo diferente. Queres, em primeiro lugar, fazer um milagre por tua própria conta e depois esperar que um seja feito para ti? Tu meramente fazes a pergunta, a resposta é dada. Não busques responder, mas apenas receber a resposta assim como é dada. Ao preparar-te para o instante santo, não tentes fazer-te santo para estar pronto para recebê-lo. Isso é apenas confundir o teu papel com o de Deus.
A expiação não pode vir para aqueles que pensam que, em primeiro lugar, precisam expiar, mas só para aqueles que nada mais oferecem senão a simples disponibilidade de abrir caminho para ela. A purificação é só de Deus e, portanto, é para ti. Em vez de buscar preparar-te para ele, tenta pensar desse modo. Eu, que sou anfitrião de Deus, sou digno dele. Ele, que estabeleceu em mim a sua morada, criou-a como ele queria que fosse. Não é preciso que eu apronte para ele, mas apenas que eu não interfira no seu plano para restituir-me a minha própria consciência de estar pronto, que é eterna. Eu nada tenho que adicionar ao plano de Deus, mas para recebê-lo tenho que estar disposto a não substituí-lo pelo meu. E isso é tudo. Adiciona mais e estará simplesmente retirando o pouco que te é pedido. Lembra-te de que fizeste da culpa e que o teu plano para escapar da culpa tem sido o de trazer a ela a expiação e fazer com que a salvação seja amedrontadora. E é apenas medo o que adicionarás ao preparar-te para o amor. A preparação para o instante santo pertence àquele que o dá. Libera-te para ele, cuja função é a liberação. Não assumas por ele a sua função. Dá-lhe apenas o que ele pede, de modo que possas aprender como é pequena a tua parte e como é grande a sua. Isso o que faz com que o instante santo seja tão fácil e tão natural. Tu tornas difícil porque insistes que tem que haver mais coisa que precisas fazer. Achas difícil aceitar a ideia de que precisas dar tão pouco para receber tanto. E é muito difícil para ti reconhecer que não é um insulto pessoal, que a tua contribuição e a do Espírito Santo sejam tão extremamente desproporcionais. Ainda estás convencido de que a tua compreensão é uma contribuição poderosa para a verdade e faz dela o que ela é. Entretanto, nós já enfatizamos que nada precisas compreender. A salvação é fácil, exatamente porque nada pede que não possas dar agora mesmo. Não te esqueças de que foi decisão tua fazer com que tudo o que é natural e fácil para ti seja impossível. Se acreditas que o instante santo é difícil para ti, é porque te tornastes o árbitro do que é possível e permaneces sem a vontade de ceder o lugar àquele que tem o conhecimento. Toda a crença em ordens de dificuldades, em milagres, está centrada nisso. Tudo aquilo que é vontade de Deus não só é possível, como já aconteceu. E é por isso que o passado se foi. Ele nunca aconteceu na realidade, só na tua mente, que pensou que tudo isso aconteceu. É necessário desfazê-lo. Terminamos o ato. Leu 5? Quer ler, Lisa? Vamos ler, né? Ah, beleza. Eu Fica posso ler pequenininho. também. Então a se gente for já o caso. faz ele agora. Bora. Eu leio. 5. O sonho feliz. Prepara-te agora para o desfazer do que nunca existiu. Se já compreendesses a diferença entre verdade e ilusão, a expiação não teria nenhum significado. O instante santo, o relacionamento santo, o ensinamento do Espírito Santo e todos os meios pelos quais se realiza a salvação não teriam nenhum propósito, pois todos não são senão aspectos do plano de mudar os teus sonhos de medo para sonhos felizes, dos quais facilmente despertas para o conhecimento. Não te encarregues disso, pois não pode distinguir entre processo e retrocesso. Alguns dos teus maiores progressos julgastes como fracasso, e alguns dos piores retrocessos avaliaste como sucesso. Nunca te aproximes do instante santo depois que tiveres tentado remover todo o medo e todo o ódio da tua mente. Essa é a sua função. Nunca tentes não ver a tua culpa antes de pedir ajuda ao Espírito Santo. Essa é a função dele. A tua parte consiste apenas em oferecer a ele um pouco de boa vontade para deixar que ele remova todo o medo e todo o ódio, e para seres perdoado. Com a tua pequena fé,
unida à sua compreensão, ele construirá a tua parte na expiação e garantirá que tu a cumprirás facilmente. E com ele construirás uma escada, plantada na sólida rocha da fé, que se ergue até o céu, e tampouco a usarás para ascender ao céu sozinho. Através do teu relacionamento santo, renascido e abençoado a cada instante, santo, que não programaste, milhares subirão ao céu contigo. Tu és capaz de planejar isso? Ou poderias te preparar para a tua função? No entanto, isso é possível porque é a vontade de Deus, e nem irá ele mudar propriamente a respeito disso. O meio e o propósito, ambos pertencem a ele. Um tu aceitaste, o outro tu será provido. Um propósito tal como esse, sem o meio, é inconcebível. Ele proverá o meio a qualquer um que compartilhe seu propósito. Os sonhos felizes vêm a seus verdadeiros, não porque sejam sonhos, mas porque são felizes. E assim têm que ser amorosos. A sua mensagem é: faça-se a tua vontade, e não, eu quero de outra forma. O alinhamento do meio e do propósito é um empreendimento impossível na tua compreensão. Nem sequer te das conta de que aceitaste o propósito do Espírito Santo como teu e só poderias trazer meios não santos para a sua realização. A pequena fé que foi necessária para mudar o propósito é tudo que te é pedido para que possas receber o meio e usá-lo. Não é um sonho amar o teu irmão como a ti mesmo. E nem é um sonho o teu relacionamento santo. Tudo que permanece de sonhos dentro dele é que ainda é um relacionamento especial. No entanto, é muito útil para o Espírito Santo, que tem uma função especial aqui. Ele se tornará o sonho feliz através do qual o Espírito Santo poderá espalhar alegria a milhares e milhares de pessoas que acreditam que o amor é medo e não felicidade. Permite que ele cumpra a função que deu ao teu relacionamento, aceitando-a para ti, e não ficará faltando para fazer dele o que ele quer que seja. Quando sentes a santidade do teu relacionamento ameaçada por qualquer coisa, para imediatamente e oferece ao Espírito Santo a tua disponibilidade, apesar do medo, para permitir que ele troque pelo instante santo que preferes ter. Ele jamais falhará nisso. Mas não te esqueças de que teu relacionamento é uno e, portanto, necessariamente, aquilo que ameaça a paz de um, seja lá o que for, ameaça a paz do outro igualmente. O poder de unir-te à bênção do teu relacionamento está no fato de que agora é impossível para ti ou para teu irmão sentir medo sozinho, ou tentar lidar com o medo sozinho. Nunca acredites que isso é necessário ou mesmo possível. Entretanto, assim como é impossível, também é igualmente impossível que o instante santo venha a qualquer um de vós sem vir ao outro, e ele virá a ambos, a pedido de qualquer um dos dois. Aquele que for o mais são no momento em que a ameaça é percebida, deve lembrar-se de quanto é profundo o seu débito para com o outro e de quanta gratidão lhe é devida, e deve alegrar-se por poder pagar a dívida, trazendo felicidade a ambos. Que ele se lembre disso e diga: eu desejo esse instante santo para mim, para que eu possa compartilhá-lo com o meu irmão, a quem eu amo. Não é possível tê-lo sem ele e nem ele sem mim. No entanto, é totalmente possível para nós compartilhá-lo agora. E assim, eu escolho este instante como aquele que ofereço ao Espírito Santo, para que a sua bênção possa descer sobre nós e manter-se em paz. Microfone. Finalizamos a Finalizei. leitura da parte 5, né? Capítulo 8, a passagem do Uhum. sonho. Aí amanhã a gente só finaliza do 6 ao 9, isso?
Eu vou começar Isso mesmo. falando aqui, a gente vai intercalando, Elissa, para a gente falando, complementando. Eu tenho até um texto, só que eu não estou com ele aqui agora. Todos os capítulos, eu sempre pego alguma parte que eu gosto de escrever e eu vou lançar meu livro. Baseado no Curso em Milagres. Vocês vão ver, vai ser bem bonitinho. Eu gosto de escrever bastante. E isso aqui eu achei muito legal, porque a realidade substituta, né? O que é substituição? Substituição é você tirar algo para pôr outro no lugar, né? Trocar a verdade de que existe pela qual gostaríamos que existisse. A gente costuma crescer desde que a gente é criança, a gente sempre ouve, principalmente quando a gente fica adulto, adolescente, que as pessoas são substituíveis, né? Ah, você sai lá do teu trabalho, vai outro no lugar melhor. Se teu namorado te largar, ele arrumou a melhor. Então, o que a gente cria na nossa mente? Uma ideia de superioridade, né? A gente não se reconhece como grandes que somos, né? E como únicos. Apesar de todos sermos iguais, sermos criados pelo Deus, cada um é único em sua individualidade, né? Então, não existe ninguém que vai substituir a Ingrid no mundo, não existe ninguém que vai substituir a Elissa, não existe ninguém que vai substituir a Tatá. Cada um de nós somos a soma dos nossos valores, do nosso caráter, das nossas crenças, do que a gente acredita. Então, não existe absolutamente ninguém igual a ninguém. Então, por essa razão, ninguém é substituível. Né? Não tem como eu substituir você por outra pessoa igual você, porque você é única na sua essência, né? Então, essa ideia de substituição, ela causa medo na gente, porque a gente fica com a ideia de que vai ser trocado a qualquer momento. Ai, no trabalho eu vou ser trocado por uma pessoa melhor, ai, no relacionamento eu vou ser trocado por uma pessoa melhor. Então, a gente cria na nossa mente essa ideia de substituição e isso nos diminui em a gente ter medo e a gente deixar de ter essa confiança na gente. Isso não tem nada a ver com a falta de humildade que a gente tem que ter, porém, a gente tem que reconhecer a nossa grandeza e o nosso valor, né? Então, aqui na parte 2 até fala, né? O Espírito Santo nunca usa substitutos. Onde o ego percebe uma pessoa como substituta da outra, o Espírito Santo a vê unidas, né? Então, não tem como. Quem substitui alguém por outra pessoa é o ego, né? Não é base do Espírito Santo, né? Reconhecer a nossa verdade e o nosso valor, né? O que eu falei anteriormente. Então, quando a gente reconhece quem somos, a nossa verdade e o nosso valor, a gente não vai ter medo, porque a gente sabe do nosso caráter, a gente sabe da nossa essência, então a gente não teme isso, né? O medo, ele não nos une, ele só nos separa. Então, quando eu tenho medo de qualquer coisa, de qualquer situação, em vez de eu estar unida a algo melhor, eu estou cada vez mais separada do meu propósito, que é o Espírito Santo, né? Eu só reconheço o outro quando eu me reconheço. Então, eu preciso me amar e me aceitar para assim compreender o outro, né? Então, outro erro nosso, que a gente sempre tenta pensar no outro em primeiro lugar, a gente sempre tenta ajudar o outro, reconhecer o outro, que não é uma atitude errada, é uma atitude nobre. Porém, a gente nunca vai conseguir fazer nada por ninguém baseado no que o Espírito Santo quer para a nossa vida se a gente não fizer isso primeiro conosco, né? Então, isso é um passo muito importante, né? Deus não é medo, então aqui fala a todo momento, né? Que essa ideia de medo que a gente cria de Deus como Deus da culpa, do julgamento, não existe, porque ele não é medo em nenhum momento, né? Quando substituímos a verdade pela mentira, a gente contesta o amor, né? O amor de Deus. Então, se só existe a verdade, eu substituir ela por algo que é irreal, que é a mentira, eu estou contestando o que Deus quer para minha vida e o amor dele por mim, né? E a partir do momento que fazemos isso, abrimos porta à ilusão. Então, toda vez que a gente questiona essa verdade, que ela é única, ela é una, a gente abre a porta para a ilusão, e aí onde vem os pensamentos, aí onde vem tudo que nos afasta do Espírito Santo, onde vem tudo que nos enche de ego, né? Permanecer na culpa é uma opção nossa. Passado não é lugar de referência, né? Mas de aprendizado. Devemos praticar o auto-perdão para assim sermos despertados da ilusão. Então, a culpa, tudo que a gente faz de ruim na nossa vida é o livre-arbítrio. Então, somos nós que fazemos, não é Deus que vai lá e vai acontecer isso com você. A gente tem que reconhecer que as nossas atitudes são culpa nossa. Culpa, né? Nossa. Então, a gente que tem ação sobre aquilo. Então, a gente culpa Deus, a gente culpa o universo, culpa o próximo, mas a gente nunca reconhece que nós somos os responsáveis pela nossa felicidade, pelo nosso sucesso, por tudo que a gente vai conquistar. Então, Deus, ele não é o Deus do possível. O possível é a gente que faz. Deus é o Deus do impossível.
Então a gente coloca para Deus a responsabilidade sobre o que a gente precisa fazer na nossa vida e a gente esquece que nós somos os responsáveis pela nossa felicidade, né? Então muitas coisas a gente que cria quando a gente permanece no ego, na ilusão, e quando a gente nos afasta do que Deus quer pra gente, né? Do propósito dele na nossa vida, né? Aqui no parágrafo 7, quando pareces ver alguma forma distorcida do erro original surgindo para amedrontar-te, apenas diga: Deus não é medo, mas amor, e ela desaparecerá, né? Então eu tenho sempre que reconhecer que Deus não é medo, Deus não quer nada de ruim para minha vida. Pelo contrário, ele é amor, ele é compaixão, ele é carinho, ele é cuidado. Então quando eu tenho ideia disso e do zelo que ele tem pela vida, eu vou reconhecer o caminho que eu tenho que seguir, né? Isso é muito importante. Né? Aqui na parte 9 da parte 1, né, do capítulo 18, nós, em verdade, temos o amor que tanto buscamos, porque ele é parte de nós, de quem somos. Então, a gente busca o amor nos outros, a gente busca a aceitação nos outros, a gente busca que os outros façam por nós, e a gente esquece que a gente já tem esse amor, porque esse amor nasceu em nós e ele foi dado para nós. Então, eu não tenho que buscar o amor no outro, a felicidade no outro, né? A gente nunca tem que falar assim, eu tenho uma amizade com a Ingrid porque ela me faz feliz, né? Eu tenho que ter a felicidade, eu tenho que dividi-la. Ela não tem que ser, eu nunca posso depender de ninguém na vida para a minha felicidade, né? Então, quando a gente entende isso, é muito importante. Para nos conectarmos com energias boas, com o que Deus preparou para nós, depende apenas de nós. Ninguém tem o poder de destruir nada em tua vida. Apenas que dá força ao mal, né? Então ninguém tem esse poder e a gente não pode permitir que ninguém tenha esse poder na nossa vida de destruir a gente, de trazer coisas ruins para a nossa vida. Então, quando a gente abre esse campo vibracional dentro da gente, a gente permite que as energias ruins, que as coisas ruins que estão nos outros acessem a gente, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que acessa o nosso coração, com o que acessa a nossa vida, para a gente não viver dentro da ilusão, né? Aqui a parte. Você quer comentar primeiro desse, Elissa, menina, para depois a gente entrar na parte dos sonhos? Pode falar. Tá, então eu vou falar aqui da parte 2, que é a parte a base dos sonhos, né? Os sonhos, há várias formas de atuação de sonhos. Aqui no livro está especificando apenas uma delas, tá? Mais para frente a gente vai ver sobre outras, mas aqui não tem como falar sobre todas, porque aqui está especificando uma delas e eu vou falar aqui para vocês. Né? O que a ciência fala sobre sonhos, né? Os sonhos, eles geralmente são um conjunto de emoções, memórias, medos, lembranças que ficam em nossa mente, né? Então, se a gente pensar muito, por exemplo, hoje a Ingrid teve uma notícia de que o RBD vai voltar, turnê, né? Ela ficou super feliz, ficou com aquilo na cabeça o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Então, as suas emoções, os seus pensamentos, eles vibraram para aquilo. Então, consequentemente, a possibilidade que você tem de, quando dormir, sonhar com isso é muito real, porque ela está no seu campo vibracional, ela está ali na sua mente. Então, é os seus desejos, os seus anseios, a sua ansiedade, né? O que está vibrando dentro da sua mente. Então, tem essa parte dos sonhos. Né? E a gente temos vários estágios de sonhos, né? E tem também o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala aqui do sonho. Os sonhos são uma maneira a qual Deus derrama profecias para o mundo, né? Se há entre vós profetas, eu lhe aparecerei em visão, eu, Senhor, falarei. Né? Deus usa também muitos sonhos para falar conosco, né? Através do nosso coração. Então, foi por meio de um sonho que Deus orientou José sobre Maria, né? Porque ele estava lá conhecendo Maria, tudo, e ela apareceu grávida, né? Então, qual era a intenção? Ele não ia casar com ela, ele não ia assumir um filho que não era dele. Então, através do sonho, Deus falou com ele, né, através do Espírito Santo, de que ela carregava em seu ventre, né, o Filho de Deus. Então, os sonhos, ele tem várias funções. Só que o que fala aqui nessa parte do livro, né, do sonho?
Deus nunca quer o nosso mal, né? Então ele pode nos mostrar as coisas, aliviar nossas dores e preocupações. Mas para isso precisamos estabelecer uma proximidade com ele, né? Conversar, pedir direcionamento. Quando entendemos o que o Espírito Santo preparou para nós em verdade, nunca duvidamos e também conseguimos auxiliar e cuidar de quem amamos. Então aqui no livro diz que a parte dos sonhos que a gente fica na mente é a parte do ego. Então aquilo que eu quero que aconteça. Então aqui eu não estou confiando no Espírito Santo, eu não estou confiando em Deus, eu não estou preparado para receber o que Deus está passando para mim. Essa parte do livro fala do sonho como algo ilusório, né? Que é aquilo que a gente tanto quer, que a gente fica assim, eu quero que isso aconteça do meu modo, e eu termino tendo aqueles sonhos e às vezes pesadelos sobre aquilo porque eu não estou confiando no Espírito Santo. Então eu estou permitindo que o meu ego, a minha mente domine esse meu lado de sonhos, né? E quando eu tô com o ego, quando eu tô na ilusão, eu não reconheço o sonho que vem do Espírito Santo, né? Então nós podemos sonhar com coisas alegres, com coisas que nos faz bem, só que quando a gente tá com um campo vibracional diferente do que aquilo que o Espírito Santo passa para nós, a gente está totalmente fora de conexão com o Espírito Santo. Então vai ser aqueles pesadelos, aquelas coisas ruins que a gente vai sonhar, vai ser aqueles sonhos que vão nos frustrar, ou aquilo que vai alimentar ainda mais o nosso ego, né? Que a gente vai sonhar e você fala assim, acordei, nossa, que droga, acordei e era mentira. Nossa, no meu sonho fiz algo que era diferente. Então você tem que ver, aquilo está alinhado com o que o Espírito Santo quer para sua vida? Aquilo está alinhado com a verdade que é para sua vida? Ou aquilo é uma ilusão? Aquilo vai te levar para um caminho diferente do que o Espírito Santo quer para você? Então essa parte aqui de sonhos, né, fala bastante sobre os sonhos baseados nas ilusões, né? A gente pode criar um mundo irreal, mas o estranho é seguir a frequência, né, que está fora a verdade. Aqui a parte 3 da luz no sonho. Parte 3, luz no sonho, né? Quem caminha ao nosso lado, na verdade, né? Quem está do nosso lado em a verdade, que fala? Quem caminha? Então só tem uma verdade, só tem um que caminha conosco, na verdade, né? Que é o Espírito Uno, que é a filiação, né? A gente fica tanto tempo na ilusão, no medo, que fica difícil tirar essa película de nós, né? Precisamos confiar nos processos, pois só assim encontraremos a paz e a felicidade que tantos buscamos. Não temos medo do amor, mas do que criamos dele, né? A gente não pode ter medo do amor, mas o que a gente cria dele. Então a gente nunca pode deixar de amar porque alguém te feriu, porque alguém te machucou, né? Porque alguém te traiu e você vai descontar aquilo no amor. O amor, ele é verdade, o amor, ele é puro, o amor, ele é uno. Então o amor, ele sempre vai ser algo bom. Então às vezes a gente se bloqueia, a gente deixa de, eu não vou amar de novo. Não, eu não quero mais relacionamento, eu não quero mais ter amigos, porque aquela pessoa fez isso comigo, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa me machucou, e eu vou colocar o amor como algo que é tão puro como algo que me machuca. Então, quando eu entendo que o amor me machuca, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma película, eu vou criar um bloqueio para receber o amor, né? E o amor, ele é um só, assim como a verdade. Então, eu não tenho como receber partes ou desconfiar daquilo que é verdadeiro. Então, não é o amor que me machuca, mas pessoas que estão fora do amor. Né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quando a gente ouve eu te amo, quando a gente fala também, né, eu te amo, quando a gente gosta de alguém, para ver se a gente está gostando em amor, né, em amor em verdade, ou se a gente está sendo movido pelo ego. Então você vai amar uma pessoa só quando ela for legal para você, só quando ela fazer algo legal para você, ou você vai amar verdadeiramente ela e entender que aquela pessoa tem processo, que aquela pessoa ela tem limites, que aquela pessoa ela também precisa de ajuda. Então, amar é ceder, amar é cuidar, né? Proteger. Então, quando a gente entende que o amor é algo benigno, a gente tem muito cuidado, né? Em como falar do amor, em como viver o amor. Precisamos da força das energias boas das pessoas que estão mais evoluídas entre nós, né? Então a gente precisa sempre nos conectar e sempre estar buscando pessoas que elas conseguem estar mais evoluída que a gente, elas conseguem perceber algo que a gente não está percebendo e a gente reconhecer aquilo, né? Por exemplo, esse instante santo que a gente está vivendo aqui agora. A gente está fazendo esse curso, então a gente está aqui vivendo o momento do livro e todo dia a gente vem aqui com a parte do livro, com as nossas percepções, dedicando esse momento. Então, quem está aqui com a gente agora, que está acompanhando, está buscando algo.
Não tá aqui quase 2 horas da manhã em vão, escutando a gente falar. É um processo de cura, né? Então, quando eu reconheço que eu quero ser uma pessoa melhor, que eu quero me enxergar, que eu quero me reconhecer, que eu quero me curar, é independente desse espaço, é independente da gente estar aqui, é independente da Mayara estar aqui ou não, é porque eu estou buscando aquilo para mim. Porque eu só vou conseguir ser uma pessoa melhor, eu só vou conseguir ser uma pessoa que cura, que ajuda e que se ama quando eu me reconheço. Então, não tem que depender, eu vou depender só da Mayara estar aqui, porque aí eu vou estudar. Se ela não tiver, eu não vou estar. Então, você está fora do processo. Porque o processo é você se ajudar, né? E, consequentemente, você vai ser uma pessoa que vai ser agradável. Você vai ser uma pessoa que as pessoas gostam de conviver. Porque você vai ser uma pessoa leve, uma pessoa que cura, né? Porque se você é uma pessoa amarga, uma pessoa que vive em... Deixa eu subir de novo. Hello, pessoal. Boa noite. Voltamos. Programação normal. Voltamos. Gente, eu falo muito, né? Mas tá tudo bem. É que caiu, tinha um tempo. Eu já tô terminando, eu prometo. Eu prometo. Agora eu vou falar aqui da parte 4 rapidinho, que é um pouco de boa vontade, né? O Espírito Santo não pode nada além da nossa confiança, então a gente precisa confiar. Confiar, não existe meia confiança, eu tenho que confiar para o Espírito Santo poder agir em minha vida, né? Não confie nas suas boas intenções, né? Aqui fala nesse capítulo. Por quê, né? Porque nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro. Então, o que é a minha boa intenção? Eu tô falando isso para você, Elissa, mas é com boa intenção. Mas essa boa intenção, ela serve para mim, para minha ótica, para minha percepção, ou ela serve para a Elissa, para entender o que a Elissa precisa de ajuda? Então, eu sempre tenho que entender o que o outro precisa, enxergar como eu posso fazer pelo outro, não com a minha ótica. Então, aqui a boa intenção e a boa vontade, porque tem muita gente que faz coisas, às vezes, que nos machuca, que nos magoa, falando que é com boa intenção. Mas eu só queria te ajudar. Mas eu só tinha boa intenção. Então, eu sempre preciso confiar no Espírito Santo e pedir a ele o direcionamento de como eu posso auxiliar alguém, né? Então, como eu vou auxiliar alguém? Eu tenho que perceber o outro, entender o outro para eu poder auxiliar o outro. Então, qual é a melhor forma da gente sempre fazer algo por alguém? É perguntar para a pessoa, como eu posso te ajudar? Né? Porque a gente entender, a gente querer ter a nossa ótica sobre a vida da pessoa, sobre como auxiliar ela, às vezes a gente tem uma visão de vida diferente, a gente tem valor diferente, a gente tem costume diferente, e aquilo faz com que a gente, às vezes, em vez de ajudar alguém, a gente termine confundindo mais a pessoa, e a gente também coloca a ótica do ego, porque a partir do momento que eu estou colocando a minha visão sobre algo que eu não conheço, que eu não tenho vivência, eu estou agindo também pelo ego, né? Então, o que é realmente importante, né, é a nossa intenção, a nossa disponibilidade em ceder. Então, quando eu tenho a intenção de ajudar, eu ajudo da forma que a pessoa precisa ser ajudada, da forma que o Espírito Santo vai conseguir ajudá-la, não da forma que eu quero ajudar, porque nem sempre é a forma correta, né? Então, eu preciso compreender como eu posso ajudar, em vez de julgar como eu quero ajudar, como eu quero fazer correto, né? Aqui eu já vou entrar na parte 5 rapidinho, né? A gente precisa acreditar que a gente é digno de unificação com a filiação, né? Até o fato da gente aceitar, a gente já está se diminuindo, né? Com o ego. Então, a gente não pode aceitar tudo que vem dos outros para a gente pode aceitar tudo que vem de Deus, tudo que vem do Espírito Santo. Agora, tudo que vem do outro, eu tenho que fazer primeiro esse filtro. A gente tem que ter esse filtro. Peraí, veio, tá, vamos fazer a análise aqui. Qual ponto
Isso está na minha vida. Por isso que a gente precisa ter essa conexão com Deus todos os instantes da nossa vida. Da hora que a gente vai dormir, da hora que a gente vai acordar, para a gente pedir o direcionamento, para a gente pedir que Ele fale conosco. E como Ele fala conosco? Através das pessoas, através das situações. Então, às vezes, você vai estar em algum momento da sua vida que você vai falar assim, ai, meu Deus, vou dormir agora falando, meu Deus, tá acontecendo isso, me dá um direcionamento. Aí amanhã, do nada, você tá na fila da padaria, alguém vira para você e fala uma coisa, né? A gente vai entrar na live e vai falar uma coisa. Você vai ver uma postagem na rede social falando de uma coisa. E você vai sentir no seu coração. Porque quando o Espírito Santo fala, quando Deus fala conosco, a gente sente, né? E a gente tem que sentir e aceitar e compreender que aquilo foi de Deus, né? Então, quando eu tô com a mente certa, quando eu tô em conexão com o Espírito Santo, eu vou entender a verdade, né? Aqui na parte 5 tem aqui, ó. Os sonhos felizes vêm a ser verdadeiros não porque são sonhos, mas porque são felizes, né? E assim tem que ser amorosos. A sua mensagem é: faça-te a tua vontade. E não, eu quero de outra forma. O alinhamento do meio e do propósito é um empreendimento impossível da tua compreensão, né? Então eu tenho que sempre pedir, faça a tua vontade e não eu quero de outra forma. Então quando a gente entrega sempre a Deus a nossa vida, os nossos direcionamentos, o nosso coração, e a gente pede a Ele que seja feita a vontade dele e não a nossa, e não a outra forma que a gente não sabe o que é o realmente melhor pra gente, né? A gente tenta entender. Só que se a gente não tiver baseado no Espírito Santo, a gente não vai reconhecer isso. Então, sempre tem que pedir a Deus é que faça a tua vontade, né? Se essa vontade é o melhor para mim, se eu vou julgar ou não necessário, aí vem na base da confiança, né? Porque se eu tô falando para Deus assim, eu tô conversando, Senhor, faça a tua vontade. Aí o meu coração tá falando assim, eu quero isso. E a vontade dele foi contraditória àquilo que eu pedi. Qual é a nossa primeira relação? A gente já vai no ego, a gente já fica bravo. Ai, Deus não cuida de mim, Deus não me ajuda. Então a gente esquece todas as outras coisas, né, boas que acontecem na nossa vida, todos os nossos acertos por conta de um erro, de uma coisa que não aconteceu, né? Essa semana eu vi até um texto que fala não sei se vocês já viram, que uma professora estava na aula, ela estava fazendo a tabuada, né? Aí ela colocou lá 9 vezes 1, 7, 9 vezes 2, 18, acertou toda a tabuada, só que no primeiro 9 vezes 1 ela colocou 7. Aí toda a sala de aula começou a zoar, começou xingar, começou a falar, sua burra, você errou, 9 vezes 1 não é 7, é 9. Só que as outras 9 contas ela tinha feito da forma correta. Só o que é do ser humano? A gente, todos os outros acertos, a gente passou despercebido. E o erro foi o suficiente para gerar toda a confusão, né? Então a gente esquece de ver todas as coisas que a gente acerta na vida, todas as coisas que nós somos bons, todas as coisas boas que acontecem na gente, e a gente costuma focar só naquilo que é ruim, né? Eu errei, aí você fica se martirizando por aquilo, isso não foi legal, não aconteceu do jeito que eu queria, eu vou ficar me martirizando por aquilo, e a gente esquece de focar no que é bom, nos nossos acertos, na nossa grandeza. Então, quando a gente esquece disso, a gente vai esperar o que do outro? Se nem a gente está tendo esse autocuidado, se nem a gente está tendo esse ato de amor e de carinho com a gente, né? Como eu vou confiar no Espírito Santo? Eu não tenho que chegar aqui e falar isso para vocês e chegar amanhã na minha vida e fazer de outra forma, né? É geralmente aquelas pessoas que postam versículos bíblicos, né, na internet e depois com 5 minutos tá lá fazendo tudo o contrário. Não existe dois caminhos, não existe duas verdades. A gente vai desviar em alguns momentos, vai, porque nós somos humanos e nós vivemos rodeados de situações de ego. Só que quando a gente confia e a gente se permite, a gente vai reconhecer a falha. E a gente sempre tem que falar, eu errei, né? Me perdoa. Então, o erro ele não tem que ser uma culpa, ele tem que ser um aprendizado para você não repetir. Porque quando você começa a repetir aquilo todas as vezes igual, aquilo não se torna um erro porque você não se arrependeu, né? Aquilo se torna um estilo de vida e você começa a culpar os outros, transferir para os outros algo que está dentro do seu coração. Então, quando você começa a ser uma pessoa amarga, quando você começa a ser uma pessoa negativa, pessimista, uma pessoa com energia pesada, não é porque os outros fazem isso com você e, consequentemente, você faz, é porque às vezes isso está dentro de você. E a gente precisa reconhecer e fazer todos os dias essa autoanálise no nosso coração. Porque só assim a gente vai conseguir evoluir, né?
Então, as minhas considerações são essas. Agora é a vez de vocês. Vocês querem falar, meninas? Pode falar, minha bem pouquinho. falar, Depois eu Missa. falo. O meu eu vou resumir também. Eu peguei aqui os 4 pontos que me marcaram mais. Não tá em ordem, tá? Eu vou ler o primeiro e o primeiro ponto e o quarto, de algumas partes. Ele Ok. fala aqui, no primeiro, quando pareces ver alguma forma distorcida do erro original surgindo para amedrontar-te, apenas diga: Deus não é medo, mas amor, e ela desaparecerá. A verdade te salvará. Ela não te deixou para sair para esse mundo louco e assim afastar-te de ti. Dentro de ti está a sanidade. A insanidade está fora de ti. Às vezes, no dia a dia, a gente acha que é doido, né? Acontecem situações que a gente acha que não tem paz, que a nossa mente realmente está desorganizada. E isso vai começando a corromper mesmo a nossa mente. A gente vai acreditando nessa mentira. Só que aqui o que ele está dizendo é que quando essas situações acontecerem, a única coisa que a gente precisa fazer é chamar Deus de volta. Falar: Deus não é medo, mas amor. Isso não pertence a mim. Isso vai sair de mim, né? É dar esses comandos específicos para nossa mente. E isso é muito real. Hoje mesmo aconteceu uma situação do tipo comigo, de eu ver algo e na hora a minha mente querer dar uma bagunçada e eu falar: não, eu não vou deixar isso roubar a minha paz, eu não vou deixar isso desorganizar a minha mente. E aí a gente muda, vira a chave e vai para a próxima etapa, sabendo que Deus já nos libertou disso, né? Que isso não pertence a nós, porque a sanidade está em nós, nós somos todos sãos. A insanidade não pertence a ninguém aqui. E aí, ainda no 1, ele vai dizer: o Espírito Santo te toma gentilmente pela mão e retraça contigo a tua louca jornada para fora de ti mesmo, conduzindo-te com gentileza de volta à verdade e à segurança dentro de ti. Aí a gente fala: ah, Elissa, mas é fácil falar, né? Eu não consigo fazer isso que você está dizendo, não, de falar: eu vou ter paz e eu ter paz e isso acontecer. Mas ele está falando exatamente isso agora, que o Espírito Santo, ele se preocupa até em traçar conosco de volta essa trajetória para onde a gente nunca devia ter saído. Que na realidade a gente nunca saiu porque isso é ilusão, né? Tudo fora da paz e do que Deus é uma ilusão. Mas aqui ele está dizendo que o Espírito Santo, ele nos leva de volta a esse local. Porque é normal, se eu passo a vida toda vivendo um padrão na minha vida, para eu mudar esse padrão, eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar passar por um processo para que isso seja transformado na minha mente. E aqui ele está dizendo exatamente isso, que o Espírito Santo, ele nos leva de volta a esse local. E aí, no ponto 4, ele vai falar: Deus não criou a sua própria morada indigna de si mesmo. Aí a gente entra no ponto de: beleza, o Espírito Santo me conduz de volta a esse local, mas eu não consigo ter essa comunhão com o Espírito Santo. Eu não consigo falar com ele como vocês estão falando aí na live. E aí é o que o ponto 4 está falando: Deus não criou a sua própria morada indigna de si mesmo. Todos nós somos dignos de tudo aquilo que Deus é, do Espírito Santo. Todos nós somos morada, né, do Espírito Santo de Deus. Então, não existe isso de eu não tenho acesso a Deus. Todos nós temos acesso a Deus. Não existe isso de eu não consigo escutar a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala com todo mundo. A única coisa que a gente precisa fazer é desligar os ruídos, como um rádio que está na frequência errada. A gente só precisa entrar na frequência do Espírito Santo. Pode ter certeza que quando a gente não escuta a voz de Deus, quando nós não conseguimos orar, quando nós não conseguimos nos conectar, é porque a nossa frequência está errada. E a gente só precisa reajustar essa frequência de novo, né? E o último ponto que eu coloquei aqui, ainda no 4, é que tudo aquilo que é a vontade de Deus não só é possível, como já aconteceu. E é por isso que o passado se foi. Ele nunca aconteceu na realidade. Só na tua mente que pensou que tudo isso aconteceu. É necessário desfazê-lo. O universo é uma das coisas mais certas que a gente tem na nossa vida. Tudo que é nosso é nosso. Toda história que é nossa, tudo já foi escrito. Deus já sabe, a Bíblia diz que Deus sabe do nosso presente,
do nosso passado e do nosso futuro. Então, se Deus sabe do nosso futuro, é porque isso já está escrito. Não é algo que, Deus não sabe o que vai acontecer comigo daqui para frente, não. Eu vou viver e aí as minhas escolhas. Deus sabe já do nosso futuro. Eu já falei isso aqui, a única diferença é que nós podemos atrasar isso, mas o nosso futuro ele já foi estabelecido, o universo ele já sabe tudo aquilo que Deus tem preparado para minha vida. Então, a vontade de Deus não só é possível, como ela já aconteceu. Ela já é real sobre mim. Eu só tomo posse disso. E é por isso que o passado já se foi. Porque o futuro ele é o mais certo para mim. O presente e o futuro é a minha única realidade. Eu vivo hoje, tendo a certeza que Deus está cuidando do meu futuro e tendo mais certeza ainda que o meu passado não me atinge, porque o meu passado não é real, né? É isso, foi isso que eu anotei, eu resumi aqui. É aquilo que você falou, né? Deus, ele sabe do nosso futuro, né? Porém, a gente tem que aceitar a Deus e viver em comunhão com Ele. Porque, assim, Deus não escolhe para nós, por exemplo, um caminho de dor, ou, por exemplo, uma pessoa que vai lá e tira a própria vida, não é porque Deus escolheu aquilo para o futuro da pessoa, é porque ela se permitiu ela ser a dona do destino dela, ela agir pelo ego. Então, uma pessoa que faz isso, ela não está seguindo o que Deus quis para a vida dela. Por isso que nós tivemos o livre-arbítrio e por isso que ele deixou as coisas acontecer assim na Terra, não porque ele conhece a dor ou conhece o sofrimento, mas porque isso foi uma escolha nossa. Isso é uma escolha nossa todos os dias, né? Se fosse interferência dele, a gente viveria num mundo, assim, maravilhoso. Mas isso vem desde da Bíblia, né? Do Getsemane, de Adão e Eva, que escolheu, né, desobedecer e seguir contra a Deus. E foi a partir dali que a gente seguiu o nosso livre-arbítrio, né? E as nossas decisões. Então, sempre quando a gente toma uma decisão sozinhos, a gente não vai para o caminho correto. Todas as nossas decisões, tudo que a gente for fazer na nossa vida, das coisas mais simples, elas têm que ser pautadas com o Espírito Santo, porque aí a gente vai estar seguindo o direcionamento dele. Sim. Fora isso, a gente não vai estar. E eu acredito muito, eu acredito nas coisas que eu acredito, ninguém é obrigado a acreditar. Eu acredito muito que o retrato de Adão e Eva, às vezes a gente fala, eu já escutei muito. Tudo que a gente vive aqui de ruim é por causa de Adão e Eva, que o negócio desandou lá atrás. Mas eu acredito muito que o retrato de Adão e Eva é o retrato real da humanidade. Se não fosse Eva, era outra pessoa. Pode ter certeza. Era só, na realidade, para mim, a maior certeza que eu tenho é que Deus estava mostrando, Deus não queria isso, mas é como se Deus estivesse mostrando que o mundo ia pecar. E que o mundo precisava de Deus. A redenção sempre apontou para Jesus. Tudo sempre apontou para a expiação. Nós precisaríamos ser salvos, porque sozinho a gente não conseguiria. Então, para mim, o retrato de Adão e Eva já era apontando isso. De que o homem, por si só, não consegue sozinho. Ele precisa da expiação. Ele precisava de Deus, de Jesus, de tudo aquilo que nós temos, né? Mas mesmo assim, infelizmente, né, muitas pessoas, Jesus veio à Terra e muitas pessoas ainda não acreditaram, crucificaram. Porque e a Bíblia diz, né, que vai ter, exatamente, que vai ter esse outro retorno. E assim, hoje ele poderia estar entre nós, vir aqui, muitas pessoas ainda iriam criticá-lo, ainda iriam apontá-lo. Então, cabe a nós, né, fazermos a nossa parte e sempre tentar sermos centelhas, né, do Senhor. A gente é exatamente isso aqui que a Regina falou agora. A Bíblia diz que basta o hoje, o dia de amanhã pertence a Deus. A gente vive um dia de cada vez, é isso mesmo. Sim, o amanhã a gente não sabe, né? Eu acredito sim que existam, é o que você falou, assim, eu tenho as minhas convicções, os meus pensamentos que tá fora do livro, que o livro ele não abrange nenhuma religião específica. Eu acredito que tem pessoas sim que podem ter visões, que podem ter orientações, que podem ser, como é a palavra? Me fugiu agora a palavra, profetas, né? Eu acredito. Inspiradas Eu por acredito Deus? muito que existam pessoas assim o tempo todo, mas para coisas boas, né? Porque Deus não conhece o ruim, ele não conhece a maldade, ele não conhece, então eu não tenho como falar assim para você, olha, Elissa, amanhã vai acontecer isso com você, isso, aquilo ruim, porque aí eu vou estar alimentando as energias e os portais das coisas ruins.
As coisas ruins, elas estão em torno de nós o tempo todo. Por isso vem as orações, né? As orações é uma forma da gente fortalecer o nosso espírito, né? Por isso, por exemplo, eu acredito muito, muito que existem anjos, né? Existem anjos da guarda, anjos aos nossos redor. A gente tem muita coisa que a gente não consegue enxergar, mas que a gente pode sentir, que trabalha com a nossa proteção, né? Então eu preciso sempre confiar, acreditar que existem essas luzes, que existem essa proteção que está além do que eu posso enxergar, que é a minha proteção. Então, quando a gente fala, "Ai, foi um livramento, né? Aconteceu alguma coisa." Por isso a importância da gente se blindar com as nossas orações, porque as orações é a gente estar pedindo ao Espírito Santo, pedindo ao nosso anjo da guarda, pedindo ao que a gente acredita que esteja ali sendo nosso escudo, né? Que esteja ali nos protegendo. Porque quando eu tiro essa minha proteção, eu tiro essa minha película de oração e de proteção na algo que está além de nós, eu estou deixando o meu corpo aberto para a maldade humana. Quando eu deixo o meu corpo aberto à maldade humana, às coisas más, porque existe, o mal existe, ele está entre nós. A gente não pode fingir também que tudo é perfeito, que tudo é lindo, não, porque amanhã a gente vai ser atacado, a gente vai ser perseguido, né? Vão ter pessoas sempre que vão nos atacar. Eu sempre sigo a live da Elba Ramalho, né? Ela sempre faz um terço toda tarde, 3 horas da tarde. E todos os dias ela tá ali em oração, rezando o terço, e entram milhares de pessoas na live e começa a criticar, xingar, zombar. Então, o mundo que a gente tá vivendo, a partir do momento que alguém se dispõe a duvidar da fé do outro, do que o outro acredita, a gente já vê que o mundo tá muito doente, né? Que o mundo tá precisando de oração. Mas aí eu não posso desanimar, né? Aí eu tenho que ser mais forte, eu tenho que ser resiliente, eu tenho que ser realmente assim, me manter firme, né? Porque sempre quando a gente está em oração, quando a gente está em conexão com o Espírito Santo, quando a gente está buscando o bem, o mal ele vai tentar nos derrubar. Porque o mal não quer ver a gente bem, não quer ver o perdão, não quer ver a cura, não quer ver a gente feliz, não quer ver a gente aqui vivendo um instante santo. O mal não quer nada disso. Então vai ter situações que vão tentar ali contra nós, né? Só que a gente tem que ser mais forte, a gente tem que se mostrar mais resiliente, a gente tem que mostrar que a gente está aqui, que a gente é de Deus, que a gente é do Espírito Santo, que a gente pode sim acontecer situações que a gente vai falhar, só que a gente tem que reconhecer e falar, Senhor, perdão. Eu falhei, eu não estava 100% ali no Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é reto, ele é objetivo, ele é direto, ele tá com a gente. Então, tudo que a gente faz fora aquilo, a gente tem que reconhecer, né? A todo momento, a todo momento. Então, a gente não tem também que, ai, porque hoje eu não fiz isso, eu não tô com a cabeça legal, aconteceu isso comigo, aí eu já vou derrubar tudo que eu construí de bom, aquilo que eu falei anteriormente. A gente não pode deixar todas as coisas boas que a gente faz, todas as coisas maravilhosas que a gente vive, ser anuladas por um instante ruim, por algo ruim que aconteceu na minha vida, por um momento que uma coisa não aconteceu do jeito que eu quis. Porque quando eu começo a negativar aquilo na minha vida, tudo desanda. Tudo desanda. Aí você vai no mercado, aí acontece uma coisa, você já começa a falar nomes, profetizar coisa ruim, xingar. Aquilo ali vai atrasando o seu dia, porque você já saiu do Espírito Santo. Ali você já foi para outro caminho, você já saiu, aí tudo você vai começar a enxergar com o ego. Tudo você vai começar a enxergar com a ilusão. E a ilusão, ela ali te alimenta, ela vai te criar 1000 possibilidades, 1000 situações, né? E o Espírito Santo não, ele é uma, porque ele é objetivo. Ele tá direto. Então, para o Espírito Santo vai ser esse aqui é o caminho, a verdade e a vida. É esse, né? E para a ilusão não, vai ter esse outro. Mas e se eu for aqui? Mas e se? E se, né? Por isso que eu sempre falo, sempre quando gera dúvida em nós, não é algo preparado por Deus. Porque quando é algo preparado por Deus, a gente tem certeza, não dúvida. A dúvida não pertence ao Senhor. De forma nenhuma, né? Tatá, tu quer falar? Eu vou falar só um trechinho, porque o que eu tinha destacado, a Jane, você falou, Ei! que foi sobre a substituição e tal. Mas achei muito legal que aqui no número 2 fala assim, o Espírito Santo nunca usa substitutos. Onde o ego percebe uma pessoa como substituta de outra, o Espírito Santo a vê unidas. Então, tipo, o Espírito Santo nos vê em verdade, ele nos vê puro. Então, ele não substitui a gente, ele não usa ninguém para substituir a gente tem um lugar para ele, sabe? E assim a gente deve levar para tudo na vida.
Porque comparação, substituição não é legal, tipo, não é uma coisa positiva pra gente fazer isso na vida. Querendo ou não, a substituição e a comparação vai do ego. Eu acredito nisso, tipo, chega um ponto que não dá pra você levar mais, porque tudo que você fizer, alguma coisa vai ser comparada com você. Alguém vai ser comparado com você. Então a gente tem que passar, né? A ter cabecinha e não fazer isso com o próximo. É isso. Sim, é muito isso. Ingrid, cadê tu? Ingrid? Dormir. Não, meninas, eu não tenho nenhuma consideração, não. Vocês já falaram tudo. Tudo mais um pouco. Vocês são maravilhosas. Sou muito grata por vocês estarem sempre aqui Amém. dispostas a ajudar, a fazer as Olha, eu leituras. abraço no celular. Vocês estão sempre dando o melhor de vocês. Ô, filha, que isso, tá com sono? Muito Amém, amém. obrigada Que a gente siga mesmo. sempre nesse propósito. A gente está numa semana das mais lindas do ano, né? Então, vai ser uma semana aqui de intensivão mesmo, de live, de cura, de reconexão, de amor, de perdão, para todo mundo chegar aqui na véspera de Natal e não ser mais uma daquelas que você vai lá e tá com a família e, no outro dia, e quando chega dia 1º de janeiro, tudo que você falou desmorona, né? Porque você volta a ser atingido pelo ego. Que o próximo ano seja um ano para nós de realmente de mudança, né? Da gente se enxergar como somos, da gente buscar sempre a paz, que ela é nossa. Então, quando eu perdoo, eu não tô fazendo isso pelo outro, só eu tô fazendo isso por mim, e que o ano que vem seja um ano maravilhoso para nós, e a gente vai conseguir essa cura. Eu tenho certeza que desde que começou esse livro, muitos corações já foram restaurados, muitos, né? Muitos traumas, muitos medos, a gente se torna uma pessoa mais leve, a gente dorme com o coração em Mentes paz, abertas. pensamentos, a forma da gente enxergar as coisas, a gente enxergar as pessoas, tudo fica mais leve, tudo fica mais cheio de amor e, consequentemente, o que volta para nós também, né? A gente começa a ver coisas boas acontecendo, reverberando, as coisas fluindo, e é justamente porque a gente está confiando no Pai, e Ele sempre tem o melhor pra gente, né? E quando a gente confia nele, as coisas vão chegar e você vai falar assim: meu Deus, é milagre, eu mereço tanto. E nunca, eu sempre falo isso para vocês, eu vou falar de novo, nunca diminua as suas possibilidades de alcançar as coisas. Você é merecedor de tudo o que acontece de bom na sua vida. Então, se aconteceu é porque você mereceu. Então, não falar, eu não mereço, não é tanto para mim, não. Você é merecedor, sim, e de muito mais. Porque tudo que Deus dá é grandioso, é generoso, é bondoso. Ele vai dar muito mais. Porque quando a gente está alinhado com Ele, as coisas vão fluir, a gente vai começar só a enxergar o bem. E o que é de mal, o que vem de ruim pra gente, o que as pessoas fazem de ruim pra gente é o que está dentro delas. Isso nunca vai nos atingir. Amém. Amém, Diana. Amém. Vamos dormir com Deus. Amo vocês, pessoal. Obrigada por estar aqui comigo nessa hora. Amém. Beijo. Mais tarde, Amém. provavelmente tem outra live. Mãe. Mais tarde. Beijo pra vocês. Beijo, beijo. Um beijo, meninas. Até mais tarde.